Bom dia, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade à nossa programação, né, da Semana da Química, com a apresentação dos trabalhos científicos, né. Esses trabalhos, eles são desenvolvidos pelos alunos da FCT Unesp, e são alunos da graduação e também alguns alunos da pós-graduação. Então, vamos começar. Hoje serão 5 alunos que irão apresentar, né, esses trabalhos. Lembrando a esses alunos que eles terão um tempo máximo de 10 minutos para cada apresentação. E pode ser que no final de cada apresentação tenha algumas perguntas a serem feitas pelos ouvintes. Então, a primeira a apresentar hoje é a aluna Nadaline Martins Pereira. A Nadaline, ela desenvolve pesquisa com os professores doutor Beatriz Eleutério Goy e também o professor doutor Valdemiro Pereira de Carvalho Júnior, no Laboratório de Catálise Organometálica e Materiais, o LACOM. Esse laboratório ele está no Departamento de Química e Bioquímica da FCT Unesp. Bom, Nara, fica à vontade para a sua apresentação e é com você. Ok. Olá a todos, eu sou a Naraline, eu faço parte então do Laboratório de Catálise Organometálica e Materiais, localizado aqui no Departamento de Química e Biologia da Unesp. Eu sou orientada pela professora doutora Beatriz Eleutério Goy, e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o que eu estou desenvolvendo na minha iniciação científica, o trabalho intitulado FOTO-MRP, do acrilato de butila, mediada pelo complexo organometálico de níquel 3. Então, inicialmente, precisamos entender o que seria a foto-MRP, que é a polimerização radicalar mediada por organometálicos através da incidência de luz. É um tipo de polimerização radicalar controlada que consiste na desativação de espécies radicalares em crescimento. No trabalho, eu utilizo o complexo metálico de níquel 2, que ele é coordenado a uma base de chifre não simétrica com o substituinte terquebutil. Então, esse esquema aqui está mostrando como funciona essa foto-MRP. Através da incidência de luz, ocorre a fotoclivagem do iniciador, gerando radicais que vão se adicionar ao complexo metálico de níquel 2, gerando essa espécie dormente de níquel 3, que é o complexo organometálico. E com a incidência de luz, ocorre a clivagem da ligação metal-carbono, gerando uma espécie ativa de níquel 2. Então, o controle da fotopolimerização está envolvido na reversibilidade da ligação metal-carbono, e juntamente com o monômero vai acontecendo o crescimento da cadeia polimérica. A área de fotoquímica na síntese de polímeros e materiais vem se avançando muito devido às inúmeras vantagens, como o menor tempo de reação, um aumento da massa molar e os menores índices de polidispersidade são obtidos. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência deste complexo de níquel 2 sintetizado como mediador da foto-MRP, realizando as fotopolimerizações com o monômero acrilato de butila em duas razões molares, de 901 para 1 e 901 para meio, que é referente à concentração de monômero, complexo e iniciador. Em relação à parte experimental, utilizou-se as técnicas de Schlenk em uma atmosfera inerte, usando o monômero acrilato de butila, o complexo de níquel 2 sintetizado, que é inédito na literatura, e o iniciador TPO. Esse fotoiniciador, quando ele é clivado, ele gera dois radicais diferentes, mas de acordo com a literatura, a maior parte da polimerização ocorre com o radical contendo o fósforo devido à sua maior reatividade. E essas polimerizações aconteceram neste fotoreator que pertence ao LACOM, que contém lâmpadas violeta e rosa. A lâmpada rosa tem um pico de emissão de 400 a 840 nanômetros, que é necessária para que ocorra a clivagem da ligação metal-carbono, que é utilizado no níquel, e a lâmpada violeta em 390 nanômetros para acontecer a clivagem do fotoiniciador TPO. Foi feito um acompanhamento por cinética, retirando as alíquotas em determinados intervalos de tempo. Assim, na razão molar de 901 para 1, nota-se que, em um tempo de 4 horas, obteve-se uma conversão de 56%, e na primeira alíquota retirada já houve uma conversão de 12%. Além disso, houve um aumento da massa molar, e os índices de polidispersidade ficaram entre 1,3 e 2,1.
Esses índices mostram o quão uniformes são as cadeias poliméricas. Então, quanto mais próximo de uma maior uniformidade. Tanto a massa molar quanto o índice de polidispersidade foi obtido pela técnica de cromatografia de permeação em gel. A parte da conversão foi calculada pelo espectro de FTIR, que analisamos o desaparecimento, ou seja, o consumo da ligação vinílica do monômero aquilato de butila. Analisando a conversão pelo tempo de radiação, nota-se um aumento da massa da conversão, né, como também aumentou a massa molar, e pela velocidade de polimerização, também há um aumento dessa velocidade. Mas diminuindo a concentração do iniciador TPO, nota-se que em um tempo de 5 horas, obteve-se uma conversão de 58%. Além disso, observa-se que em um tempo de 1 hora, houve um tempo de indução. Também há um aumento da massa molar e os índices de polidispersidade, eles foram menores, entre 1,2 e 1,7. Aqui também está presente o espectro de FTIR, e que foi feito o cálculo da conversão. E em relação à conversão pelo tempo, nota-se que houve um aumento linear. Também foi possível plotar um gráfico referente à cinética, né, da dependência do LN da concentração de monômero pelo tempo de radiação, em que mostra que a reação ela segue uma cinética de pseudo primeira ordem. E em relação à velocidade de polimerização, há um aumento dessa velocidade até atingir o momento que é a terminação, que é quando o meio já está totalmente viscoso. Portanto, né, diminuindo a concentração de iniciador na razão molar de 901 para meio, utilizando o monômero aquilato de butila, apresentou melhores resultados e demonstrou um melhor controle na reação fotoiniciada, porque as conversões elas foram melhores e obteve-se menores índices de polidispersidade. Então, o complexo de níquel 2 sintetizado, ele demonstrou ser um bom mediador da foto-MRP. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei no desenvolvimento deste trabalho. E aqui são meus agradecimentos à FAPESP pela bolsa concedida e ao Laucom pelo grupo que eu faço parte. Muito obrigada. Obrigado, Nara. A comissão agradece a sua participação. E, ok, vamos dar procedimento. Pessoal, lembrando que tem o link no chat para confirmar a presença, tá, de cada um. Então, é importante todo mundo entrar. Então, seguindo a programação, a gente tem a aluna Gabriela Souza Alves. A Gabi, ela faz parte do Programa de Educação Tutorial, né, o PET, o PET Química e Física, também aqui da FCT Unesp. E ele é coordenado pelo professor Dr. Valdemiro Pereira de Carvalho Júnior. Bom, Gabi, fica à vontade também para a sua apresentação. Só um segundo, pessoal. Estamos tendo problemas técnicos para a apresentação. Bom, vou falar um pouco sobre um trabalho muito bacana que realizamos no PET, que é o minicurso de Química e Física Forense. Esse trabalho ele tem como título o uso da experimentação na resolução de um crime fictício, minicurso de Química e Física Forense. E como tutor temos o professor Valdemiro Carvalho Júnior. E esse minicurso trabalhamos aqui na Faculdade de Ciência e Tecnologia por meio do PET Química e Física. Bom, pela introdução, o que a gente pode falar um pouco mais sobre o minicurso de Química Forense? A Química Forense, ela está totalmente interligada, né, com a Química Forense está totalmente interligada com as ciências forenses, né? Estudamos a Química e a Física Forense para analisar os crimes, né, com esse objetivo. Então, por meio disso, por meio de todo o contexto que é envolvido da Química Forense, tem como objetivo principal, né, esse minicurso, a gente trazer essas informações para os alunos de ensino médio, para trazer
esses conceitos, todo esse trabalho realizado na química forense, e principalmente porque a química, as ciências forenses, ela é trabalhada muito em séries, filmes, e é um assunto que muitas pessoas se interessam. Então, foi outro objetivo, né, outra questão que o minicurso vem inserido. A química forense está totalmente interligada com o dia a dia das pessoas, a química, física forense. Bom, como objetivo desse trabalho, objetivo geral, seria incentivar o ensino de química e física utilizando experimentos de forma contextualizada e como objetivo específico, contribuir na formação inicial do petiano e também na formação do educando. Oi, desculpa. Desculpa interromper. Se você estiver transmitindo a sua apresentação, não está aparecendo na tela. Ah, nossa, desculpa. Se eu estiver compartilhando. Vou começar de novo. Desculpa, pessoal. Bom, vamos de novo. Agora está tudo certo? Está aparecendo? Isso, agora está aparecendo. Beleza, eu vou começar de novo, pessoal. Desculpa. Bom, o título desse trabalho é o uso de experimentação na resolução de um crime fictício, um minicurso de Química e Física Forense. Temos como professor doutor Valdemiro Carvalho Júnior, como tutor do grupo PET Química e Física. E, inicialmente, né, trabalhamos, como havia falado anteriormente, a química forense, a química e a física forense por meio das ciências forenses, é um assunto muito instigante, né, para as pessoas, é algo que chama atenção. Então, foi uma das questões que vem sendo trabalhadas nesse minicurso para chamar a atenção dos alunos para a área das ciências em geral. E, como também tinha falado anteriormente, os objetivos gerais e específicos. O geral é incentivar o ensino de química e física forense utilizando experimentos de forma contextualizada. Os objetivos específicos seria contribuir na formação do petiano e também do aluno que está participando desse minicurso, apresentar aos alunos o dia a dia de um profissional forense, instigar a curiosidade e o interesse do aluno pelas disciplinas de física e química, pelas disciplinas de exatas, disciplinas que envolvem a ciência totalmente, viabilizar a experiência laboratorial para as escolas que não possuem a estrutura física e as matérias que proporcionam o uso da experimentação para ensinar a ciência em si dentro de uma sala de aula, tanto no ensino fundamental como no médio. Nesse caso, o minicurso ele é direcionado para os alunos do ensino médio. E como que funciona o minicurso, né? Primeiramente, o minicurso ele é trabalhado em algumas etapas. Podemos ser trabalhado o minicurso quando vamos, né, o PET vai até a escola, ou quando os alunos vêm até a universidade. Temos dois tipos de projetos que envolvem o minicurso propriamente dito, e também o Tour Unesp, que é uma parte dele é inserido o minicurso. Os alunos chegam, né, vamos supor que a gente está na escola, a gente vai até a escola, leva os kits que é trabalhado, então são kits experimentais que os alunos trabalham, eles colocam realmente a mão na massa. E a primeira etapa desse minicurso seria a apresentação contextualizada, a apresentação dos conceitos que envolve a ciência forense, né, que envolve a química e a física forense. E para retomar alguns conceitos prévios, ou alguns conhecimentos prévios que os alunos já têm daquilo, né? Esse minicurso, ele o foco dele são os alunos do segundo e terceiro ano, mas, às vezes, a gente consegue dar ainda um minicurso para alunos do primeiro ano. Mas por quê? Porque tem conceitos que envolvem apenas quando eles começam a ver a partir do segundo ano ou a partir do segundo semestre do primeiro ano. Dentro desse minicurso, depois que a gente dá a aula expositiva, temos a parte que os alunos colocam a mão na massa, eles viram, a gente até brinca durante o minicurso, que eles viram o perito laboratorial, né? Eles acabam virando ali, colocando a mão na massa, e isso instiga mais ainda a curiosidade deles. E dentro disso, quando entregamos os kits, eles vêm, né, com os testes, entregamos também a apostila, que é essa apostila da Química e Física Forense. Oi. Desculpa atrapalhar novamente. É que está no modo de leitura, tem que colocar no modo apresentação. Acho que está desmarcado. Nossa, Maria.
Coloca no modo apresentação. Vamos ver se vai. Isso. Foi? Não, ainda está no modo de leitura. Eu não sei. Então, Embaixo, alguma dessas opções de baixo, não é? é que ele abre ali para... Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente. Imagina, não tem problema não. Vê esse modo de tá desmarcado aqui embaixo. Ele vai de novo. E se eu apresentar dessa forma? Bom, se não tiver jeito, não tem problema. Pode apresentar. É só porque tá um pouco pequeno de ver, mas não tem problema. Se tiver outra forma. Pode ir lá. Dá para enxergar ou tá um pouco ruim? Gabi, tanto faz. Pode apresentar do jeito que estava mesmo, não tem problema. Peraí. Agora ele está dando os bugs. Tá aparecendo? Estou mudando aqui, tá aparecendo. Tá não no modo apresentação, mas dá para ver. Pode falar assim mesmo, não tem problema. Tá bom. Desculpa, pessoal. Mas dentro dos materiais e métodos também, né, dentro ali do kit que a gente entrega, os alunos têm que fazer alguns testes. Quais são esses testes? Análise de sangue, por meio de um reagente chama reagente Kestel-Meyer. Análise toxicológica, que é a identificação de uma substância tóxica, no caso é o veneno, né, que a gente entrega ali no momento. Eu também não havia falado, mas no momento que a gente começa a discutir com eles, no final é entregado para eles um crime fictício, né, para eles resolverem esse crime, e aí por isso dos testes, a identificação de resíduos de pólvora, e aí vem o teste do bário e o teste de chumbo, e por fim a revelação das impressões digitais, que é o método do vapor de iodo. E aí eu trago aqui para vocês, não sei se vai ficar muito pequeno, mas algumas fotos, né? Essas primeiras fotos aqui, elas foram realizadas dentro do laboratório de química, que da FCT Unesp, então os alunos vieram até a FCT, e tem aquelas que a gente vai até as escolas. Então, é um ambiente totalmente diferente, e é importante que a gente vá até as escolas para ver realmente como ocorre, né? Como que essa interação entre o petiano e o aluno dentro da escola é muito importante. E aí, como vocês podem ver, tem os kits e os testes estão ali inseridos e eles formam grupos e tentam resolver, respondendo o questionário, resolver o crime no momento. Dentro desses resultados, os resultados do minicurso que eu estou trazendo para vocês do ano passado, porque esse ano não teve como aplicar esse minicurso, né, por questões da pandemia, e dentro desse ano, a gente conseguiu, dentro do ano de 2019, foi visitado cerca de 9 escolas, entre públicas e privadas, um período entre março e novembro, e aplicado para 349 alunos do ensino médio, sendo eles 32 alunos pertencentes ao primeiro ano, 57 alunos ao segundo ano e 260 alunos do terceiro ano. Como vocês podem ver, a minoria são os alunos do primeiro ano, porque o foco do nosso minicurso são a partir do segundo ano. E dentro dos nossos resultados que a gente conseguiu, a gente consegue ver a diferença entre cada um dos acertos. No primeiro ano, eles tiveram muita dificuldade nas análises de sangue e veneno, que são testes que envolvem, a primeira análise de sangue envolve a interação do reagente com o complexo do ferro, né, o complexo da hemoglobina, e a gente não entra muito em questão nisso para não confundir, mas a gente vê que fica uma dúvida. E também no veneno, que é o indicador da fenolftaleína, indicador de pH, e também por ser um assunto que é tratado a partir do segundo ano. Por isso que o primeiro ano, basicamente, não acertou no caso do veneno. A partir do bário, do chumbo,
a gente consegue ver que tem uma dúvida, mas eles conseguem se virar. E o iodo, o chumbo, principalmente no primeiro ano, a gente trabalha muito com as reações de dupla troca, então são conceitos que eles basicamente acabam de ver ali no primeiro ano, por isso que tem isso dos acertos. E ao reparar com o segundo ano, já tem um aumento no acerto das questões, então, por isso, novamente, do minicurso ser aplicado a partir do segundo ano, e no terceiro ano também. Então, os conceitos estão mais, os conceitos do que é trabalhado dentro do minicurso, os conceitos químicos, eles são mais assertivos para o segundo e terceiro ano. E como conclusão desse trabalho, a gente tem o seguinte: os alunos foram capazes de recorrer ao seu conhecimento, demonstrando as competências e habilidades relacionadas à sua aprendizagem. E aí a gente destaca algumas dessas competências. Quais são? A resolução de situações problemáticas, então eles estão em um momento ali de investigação, então tentar resolver a questão do crime. Trabalho em grupo, porque é dividido eles em grupo, então eles têm que trabalhar em conjunto para tentar chegar a algum ponto. Desenvolvimento da linguagem oral, porque no final eles vão lá e apresentam o que eles tiveram daquela resolução daquele crime, então quem matou quem, como. E argumentação crítica, por quê, né? Por que matou? E eles trabalhado isso. Raciocínio lógico, desenvolvimento da habilidade de escrita, entre outros. E também é válido a gente colocar aqui que, além, né, do minicurso ser para os alunos, o minicurso também são para os petianos. Então, é envolvido um crescimento do petiano em relação a esse projeto, porque ele incentiva a prática docente, em vista que envolve os alunos do curso de Química e Licenciatura, então você está atuando como docente quando vai aplicar o minicurso. Então, é uma experiência muito importante para os alunos. E também, por fim, é um projeto que envolve os 3 pilares do PET, tanto como também os 3 pilares da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, que é basicamente a base do nosso programa. As referências utilizadas e o apoio financeiro pelo Ministério da Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Programa de Educação Tutorial. Eu agradeço muito por essa apresentação, muito obrigada pela atenção de todos e desculpa novamente os bugs que deu na apresentação durante. Obrigado, Gabi. A gente que pede desculpas pelas interrupções. Não, imagina. Então, ok, pessoal, vamos dar continuidade. O próximo aluno é o Leonardo Augusto da Silva. O Léo, ele desenvolve a pesquisa com os professores Gustavo Bizarria Gibim e também a professora mestre Carla Melissa de Paulo Raminelli, no grupo de pesquisas em metodologias em ensino de ciências. Léo, fica à vontade para a sua apresentação. Olá, pessoal, bom dia. Eu espero que todos estejam bem e que estejam conseguindo ver a minha apresentação aí. Qualquer coisa também podem me interromper a qualquer momento. É um prazer muito grande em ter esse espaço para falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve. Como o Bruno disse, eu faço parte do grupo de pesquisa em metodologias em ensino de ciências, o GPMEC, aqui da FCT Unesp de Prudente, e eu desenvolvo um trabalho de iniciação científica sob orientação da professora Carla Raminelli e do professor Gustavo Gibim. É um trabalho que está em processo de aplicação, então ainda a gente não tem resultados concretos, mas trouxe algumas coisas interessantes para vocês. Bom, esse meu trabalho tem por título, esse nosso trabalho, na verdade, tem por título o uso do Google Sala de Aula na construção do conceito MOL por meio do ensino híbrido e de metodologias ativas. Como disse, é um projeto de iniciação científica desenvolvido por nós. Bom, na introdução, trouxe alguns pontos aqui interessantes, que é importante nós sabermos que o interesse e o prazer em aprender demonstrados pelas crianças, adolescentes, ele parece diminuir à medida que as crianças e os adolescentes avançam nos anos escolares. Então, a gente tem aquele ambiente antes mágico, onde as crianças têm desejo de ir para estudar e tudo mais, ele é transformado num ambiente desafiador para a aprendizagem de novos conceitos. E o que se deve a essa transformação e essa desmotivação presente nesse novo ambiente de aprendizagem? Isso está diretamente relacionado aos métodos educacionais usados atualmente.
costumamos dizer aí os métodos de ensino tradicional, né? Então, a partir disso, surge então o ensino híbrido, que é uma combinação de dois modelos de aprendizagem, a combinação do modelo presencial e a combinação do modelo de aprendizagem online, ou seja, no presencial a gente utiliza a sala de aula mesmo, e online nós utilizamos as tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TICs. Bom, o ensino híbrido, então, ele considera que não existe uma única forma de aprendizagem, uma vez que o processo de aprendizagem pode ocorrer de diferentes formas e em diferentes espaços. Trouxe uma figura para vocês aqui do lado direito, um esquema do ensino híbrido, onde nós podemos ver várias engrenagens. E no centro dessa engrenagem, essa engrenagem maior em laranja, nós temos o estudante, ou seja, o professor sai do centro da aprendizagem e o aluno fica ali no centro de aprendizagem. Então, nós temos que o professor ele não vai ser aquele único detentor do conhecimento que somente expõe os conteúdos e tudo mais. O professor agora vai ter um trabalho de tutor, de acompanhar mais próximo o aluno de acordo às suas necessidades. Vemos também uma engrenagem ali da avaliação, que o professor ele é capaz de avaliar os alunos em todas as aulas, e não somente 2 ou 3 vezes por bimestre ou por semestre. Mas vocês podem estar se perguntando, isso é muito trabalhoso. Bom, para isso, nós temos a tecnologia como aliada, que é uma facilitadora em todos os sentidos. Uma das engrenagens também é a autonomia do aluno, que ele desenvolve durante esse processo, envolve toda uma cultura escolar, e como disse, esse processo de aprendizagem pode ocorrer em diferentes espaços. Junto ao ensino híbrido, nós estamos embasando o nosso trabalho na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, que está aqui na direita, na figura 2, e essa teoria da aprendizagem significativa, segundo Ausubel, é o processo no qual um novo conceito se ancora em conhecimentos previamente adquiridos. Pode ter ficado um pouco confuso, mas agora trouxe outra definição com palavras mais fáceis. Essa aprendizagem significativa, então, para aprendizagem significativa, o aluno só vai obter uma aprendizagem significativa, como o próprio nome, quando ele é capaz de relacionar um novo conceito às informações que já estão presentes na sua estrutura cognitiva. Ou seja, o aluno só vai ter uma aprendizagem significativa, como o próprio nome, se ele conseguir linkar essas novas informações às informações que já estão presentes na sua estrutura cognitiva. Os objetivos do nosso trabalho, então, objetivo geral, a gente pretende compreender o processo de construção do conceito MOL através das metodologias ativas, mais especificadamente por meio do ensino híbrido. Uma coisa importante, o porquê da gente escolher o conceito MOL, porque é um conceito químico muito abstrato e que, segundo a literatura, muitos alunos têm grande dificuldade em interpretá-lo. Com objetivos específicos, nós vamos buscar, então, estamos buscando abordar o conceito MOL e quantidade de matéria em 2 escalas, nas escalas macro e submicroscópicas. E também nós temos a intenção de analisar a contribuição para a aprendizagem conceitual da sequência didática que a gente está propondo, que eu vou mostrar para vocês, que envolve o ensino híbrido e o Google Sala de Aula, que é um ótimo e excelente ambiente virtual de aprendizagem que até hoje a gente está usando na universidade. Bom, apresento aqui a vocês, então, a sequência didática que a gente propôs. Nós dividimos a aplicação desse projeto em, basicamente, 4 semanas. Na primeira semana, então, vale lembrar também que, segundo a teoria de Ausubel, como disse, os alunos têm que ter algo já preparado na estrutura cognitiva dele. Caso contrário, a gente tem que construir esses subjunsores. Então, antes de chegarmos ao conceito de MOL, é de grande importância que a gente aborde alguns outros conceitos. Então, na primeira semana, nós vamos abordar os conteúdos de padrões de medidas, vamos ali aplicar um questionário inicial para levantar os subjunsores, ver o que os alunos já têm em mente, algo que eles já compreendem, e, em seguida, vamos enviar um vídeo sobre o conteúdo.
Então, o recurso que nós vamos utilizar é o vídeo questionário. Na segunda semana, nós vamos introduzir os conceitos de massa atômica e massa molecular. Nós produzimos um material e vamos enviar para eles. E depois deles estudarem esse material, nós vamos ter um encontro virtual, onde vamos resolver alguns exercícios de forma bastante interativa, e ao término da atividade ficará como tarefa de casa eles construírem um mapa conceitual para entregar sobre esse conteúdo da segunda semana. Então, vamos utilizar como recurso vídeo, resolução de exercícios e até mesmo mapa conceitual. Na terceira semana somente, que nós vamos introduzir o conceito de mol e massa molar, através de um roteiro de atividades. Depois desse roteiro de atividades, a gente também vai realizar um encontro remoto para bater um papo, tirar algumas dúvidas. Então, os recursos que nós vamos utilizar, que vão estar nesse roteiro de atividades, são vídeos, textos, vai ter até mesmo resolução de exercícios, um desafio para entregarem e também mapa conceitual. Esse mapa conceitual, eles vão ter que entregar na quarta semana, que é a semana da avaliação final, onde eles terão que entregar o mapa conceitual sobre mol e massa molar e também responder um questionário da avaliação da metodologia que a gente utilizou. Após uma análise prévia dos dados e tudo mais, nós vamos realizar entrevistas semi-estruturadas com os alunos, para então a gente parar, sentar com calma e analisar todos os dados que nós obtivemos. Os resultados que nós esperamos que os alunos apresentem indícios de aprendizagem significativa sobre o conceito mol e quantidade de matéria nas duas escalas, na escala macro e submicroscópicas, bem como apresentem uma participação mais ativa nos encontros. Vemos aí, nesse período de pandemia, uma dificuldade ímpar de interação dos alunos com os professores, os alunos ficam um pouco acanhados, e também nós desejamos que eles adquiram autonomia em seus estudos. É algo que o ensino híbrido frisa bastante, que é a autonomia do aluno. Aqui estão as referências que eu utilizei para montar essa apresentação. E eu quero agradecer também ao Ministério da Educação pela oportunidade e pelo privilégio de ser bolsista PET. Agradecer também muito aos meus orientadores e ao grupo de pesquisa ao qual faço parte, que tem me ajudado constantemente. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Léo, e parabéns pelo seu trabalho. Bom, vamos continuar, pessoal, com a programação. A próxima é a aluna Larissa Fazione de Oliveira. A Larissa, ela é aluna de mestrado pelo programa de pós-graduação em Química do IBILSE, né? Ela é orientada pela professora doutora Beatriz Eleutério Goy, e ela desenvolve a sua pesquisa no Laboratório de Catálise Organometálica e Materiais do LACOM. Então, Larissa, fica à vontade, o espaço é todo seu. Então, eu sou a Larissa, sou aluna de mestrado pelo programa de pós-graduação em Química, IBILSE, sob a orientação da professora doutora Beatriz Eleutério Goy e com a orientação do professor doutor Valdemiro Pereira de Carvalho Júnior. Então, o trabalho que eu queria apresentar é titulado Foto-MRP do acrolato de butila mediada pelo complexo de cobalto 2 coordenado à base de chifre não simétrica do tipo Salem. Então, a OMRP é uma técnica de polimerização radicalar controlada. Então, algumas vantagens da polimerização radicalar é que requer condições experimentais simples, pode ser realizada uma larga faixa de temperatura, não exige pressões elevadas, além de ser compatível com a maioria dos monômeros vinílicos. Porém, a polimerização radicalar convencional apresenta algumas desvantagens devido à alta reatividade dos radicais, então é suscetível à ocorrência de reações de terminação ou transferência de cadeia muito rapidamente. Então, em vista disso, nos últimos anos tem se notado um crescente aumento no desenvolvimento de técnicas de polimerização radicalar controlada. Então, as vantagens têm a ver com índices de polidispersidade, os polímeros apresentam índices de polidispersidade próximos de 1, ocorre um aumento linear da massa molar com a conversão e segue uma cinética de pseudo-primeira ordem. Então, a OMRP
faz parte, então, das técnicas de polimerização controlada. E essa técnica tem se mostrado promissora por envolver, então, um mecanismo que reduz o surgimento de reações de terminação devido à desativação do radical propagante por meio de sua coordenação ao centro metálico. Então, na OMRP, nós utilizamos um complexo organometálico em que ele irá atuar como um controlador ou mediador na polimerização. Então, na foto-MRP, com a incidência de luz, ocorrerá a clivagem da ligação metal-carbono, nesse caso, usando um complexo de cobalto, então, ocorre a clivagem da ligação cobalto-carbono, gerando o radical transiente e o radical persistente, que é a espécie ativa de cobalto. Na presença do monômero, ocorrerá a propagação da cadeia. Então, o controle envolvido na OMRP, ele será proporcionado pelo acoplamento, desacoplamento da cadeia radicalar ao centro metálico, então elevando o estado de oxidação do metal. Então, o radical propagante, a cadeia radicalar é chamada de espécie ativa e o complexo organometálico é chamado de espécie dormente. Então, esse trabalho teve por objetivo avaliar a ação mediadora do complexo de cobalto 2 sintetizado com salinterbutil na foto-OMRP do acrilato de butila. Então, a foto-OMRP do acrilato de butila utilizou-se como fotoiniciador o TPO e o complexo de cobalto 2 com salinterbutil. Então, em um balão contendo o complexo de cobalto e o TPO, realizou ciclos de vácuo e gás para remoção do oxigênio e após transferiu-se o monômero já desoxigenado para o sistema. Então, esse sistema foi levado a um fotorreator contendo lâmpadas de 390 nanômetros, que são responsáveis pela clivagem do TPO, e lâmpadas na faixa de 400 a 840 nanômetros, que é responsável, então, pela clivagem da ligação cobalto-carbono, que é gerada na espécie dormente. Então, após a irradiação da mistura polimérica, ocorreu a formação do polímero poliacrilato de butila. O acompanhamento cinético foi realizado por medidas de FTIR, no qual, então, nós observamos o consumo da ligação vinílica do monômero através da absorbância apresentada pelo estiramento da ligação C-C, que ocorre em 1640. Então, note-se que após a irradiação da mistura, com a irradiação da mistura polimérica, a banda referente à ligação vinílica, ela diminui a absorbância, indicando assim que estava ocorrendo a formação de polímero. Então, nós notamos que com aproximadamente 35 minutos de reação, já houve a formação de polímero, com conversão de 19%, alcançando o valor de Mn de 110 mil e o índice de polidispersidade de 1,6. Então, nota-se que com a conversão ocorre também um aumento nos valores de Mn, indicando, assim, um certo controle na polimerização. Então, após 180 minutos, obteve-se conversão máxima de 83%, o valor de Mn de 190 mil, e o índice de polidispersidade variou entre 1,3 e 1,9, indicando assim, também um certo controle na polimerização. A partir dos valores então, de conversão, nós podemos determinar a ordem da reação, e percebemos que o sistema então apresentou um perfil cinético de pseudo-primeira ordem, no qual então a velocidade da reação estava dependendo apenas da concentração de radicais no meio. Então, a partir do gráfico da curva de dependência de velocidade de polimerização, em função da conversão de monômero, nós notamos que, inicialmente, ocorre uma autoaceleração. Esse processo de autoaceleração ocorre devido à alta viscosidade. Então, o meio, estando a alta viscosidade apresentada, dificulta as reações de terminação, levando, então, à autoaceleração. Também, essa alta viscosidade também dificulta as reações de propagação, então, levando a um processo de autodesaceleração
E, por fim, então, as reações de terminação elas passam a ser controladas por difusão, no qual, então, ocorre o crescimento da cadeia através de sua propagação com o monômero que não reagiu, até, então, ela encontrar uma segunda cadeia radicalar e ocorrer a terminação. Então, portanto, nós podemos concluir, com base no estudo cinético, que o complexo de cobalto 2 sintetizado com sal interbutil apresentou um bom controle na polimerização do acetato de butila. Esse controle foi evidenciado através o sistema apresentando então, um perfil cinético de pseudo primeira ordem, obteve índices de polispersidade entre 1.13 e 1.9 e ocorreu um aumento dos valores de MN com a conversão de monômero. Aqui algumas referências utilizadas no trabalho e os agradecimentos. Gostaria de agradecer ao LACON, laboratório qual faço parte, e à FAPESP pela bolsa concedida. Muito obrigado, Larissa, e parabéns pelo seu trabalho. Bom, dando continuidade, a gente tem o último aluno, que é o Gustavo Henrique Cícero Masson. O Gustavo também é aluno da pós-graduação, né, aluno de mestrado, da pós-graduação em Química, pelo IBILSE. Ele é orientado pelo professor Dr. Valdemiro Pereira de Carvalho Júnior. Também desenvolve sua pesquisa no Laboratório de Catálise Organometálica e Materiais, o LACOM. Bom, Gustavo, fica à vontade pela sua apresentação. Olá, pessoal. Vocês estão conseguindo ver certinho a tela? Sim, tudo ok. Bom, então vamos lá. Então, como foi dito, né, eu me chamo Gustavo, eu faço parte do grupo de pesquisa LACOM. Meu orientador, professor Dr. Valdemiro Pereira de Carvalho Júnior, e minha co-orientadora, professora doutora Beatriz Eleutério Goy. Então, hoje eu vou apresentar uma fração do que eu desenvolvi durante o meu projeto de mestrado, né, intitulado como Síntese, Caracterização e Aplicação de Complexo Bimetálico de níquel 2 e rutênio 2 para reações de Romp e polimerização de etileno. Então, nós temos que entender primeiro como que funciona o mecanismo de polimerização de etileno e de Romp. Bom, o mecanismo de polimerização de etileno ele é mediado por um complexo contendo uma ligação metal-carbono, representado por MR aqui, onde R pode ser um grupo alquil ou um grupo aril. Então, nós temos aqui um sítio vacante no metal, né, nesse complexo, onde a olefina de etileno ela irá se coordenar a esse centro metálico pelo sítio disponível, irá haver aqui a quebra dessa dupla ligação, gerando nossa primeira unidade de monômero, e como nós vamos ter ainda a espécie ativa no meio, ou seja, a ligação metal-carbono e um sítio vacante, nós vamos esperar que haja sucessivas inserções dessa unidade monomérica de etileno nessa esfera de coordenação, propagando nossa espécie polimérica numa cadeia linear de polietileno. Entretanto, podem haver algumas reações, como, por exemplo, aqui a terminação via beta-eliminação, que vai gerar uma cadeia insaturada, a qual pode voltar a se coordenar ao centro metálico, gerando uma espécie ramificada. Já nas polimerizações via Romp, Ring Opening Metacid Polymerization, nós temos uma polimerização, né, de uma olefina cíclica mediada por um complexo contendo uma ligação metal-carbeno. Bom, essa olefina cíclica ela vai se coordenar ao centro metálico, vai haver aqui o rompimento dessa dupla ligação através da população de elétrons presentes nesse metal aos orbitais pp antiligante dessa olefina. Então, vai diminuir a ordem de ligação, vai haver o rompimento dessa olefina cíclica e da dupla ligação, e vai gerar a nossa primeira unidade polimérica. Bom, como nós vamos ainda ter aqui a ligação metal-carbeno disponível neste complexo, nós esperamos que essa reação se proceda como uma reação de polimerização viva, ou seja, essa reação vai se propagar até que toda espécie tenha sido consumida, até que toda espécie monomérica tenha sido consumida, gerando nosso polímero. Então, nosso intuito aqui do projeto, né, que nós desenvolvemos, seria sintetizar um catalisador multifuncional que possa atuar nos dois mecanismos de polimerização apresentados, na polimerização de etileno e na Romp. Então, futuramente, né, nós queremos acoplar esses dois mecanismos de polimerizações incompatíveis através de uma catálise tandem, que seria aqui, por exemplo, nesse caso, a espécie propagante da polimerização de etileno, ela terá que ser funcionalizada com uma olefina cíclica para que seja consumida no ciclo catalítico de Romp, acoplando esses dois mecanismos de polimerizações, gerando aqui um polímero inédito, né, com propriedades inéditas. Então, assim, nosso objetivo seria planejar, sintetizar este complexo, caracterizar e avaliar a sua atividade catalítica nas reações de Romp e polimerização de etileno.
Então, nós temos aqui uma rota sintética que nós propomos e desenvolvemos, partindo de um complexo já conhecido na literatura, um dímero de rutênio, e após a adição de uma amina secundária aqui funcionalizada com uma amina primária, nós esperamos que haja coordenação através da amina secundária, né, pela sua maior possibilidade de coordenar essa amina secundária através do efeito de hiperconjugação. Então, nós esperamos que haja a coordenação dessa amina secundária desse complexo. Então, após a adição de salisaldeído e de um complexo precursor de níquel, nós esperamos que haja a formação da base de chifre in situ a partir dessa amina primária e a coordenação desse centro metálico de níquel no lugar de um cloreto e uma trifenilfosfina, mantendo seu estado de oxidação, gerando nossa espécie bimetálica. Então, para as reações de polimerização de etileno, foi utilizado um reator par e foi feito aqui um ciclo de vácuo e gás, né, vácuo e gás de etileno, para que nós mantivemos a atmosfera desse reator apenas com etileno, sem interferentes externos. Após isso, nós adicionamos aqui, na sequência, tolueno, que seria o solvente da reação, complexo, e mal, que seria o metilaluminoxano, ou seja, a nosso iniciador, certo? Para que gere a espécie ativa a partir do complexo sintetizado. Então, nós mantemos a pressão fixa de etileno e a agitação constante. E nós deixamos a reação se procedendo, né, pelo tempo desejado, e adicionamos o etanol acidificado para precipitar esse polímero obtido. Já nos procedimentos para as reações de Rompe, foi utilizado aqui um sistema inerte, um balão de uma boca que foi purgado nitrogênio para manter esse sistema inerte, foi adicionado 2 ml de clorofórmio, o complexo de rutênio e o nosso monômero, olefina cíclica, que no caso aqui seria o norboneno. Então, nós adicionamos o EDA, que seria a fonte de carbeno, para ativar essa espécie catalítica, né, no nosso complexo, e nós deixamos a reação se procedendo pelo tempo desejado para obter nosso polímero, o qual foi precipitado com metanol. Então, aqui nas partes de caracterização deste complexo sintetizado, bom, esse complexo bimetálico ele foi caracterizado por diversas técnicas espectroscópicas. Aqui, no caso, nós utilizamos a caracterização por FTIR, UV-Vis, RMN de hidrogênio, RMN de fósforo, voltametria cíclica e mal de Toff. Então, aqui no infravermelho, nós conseguimos observar estiramentos que nos dêem indícios da formação deste complexo bimetálico. No UV-Vis, nós também conseguimos identificar bandas dos precursores nessa espécie bimetálica sintetizada, corroborando com o infravermelho, né, para dizer que houve mudança na esfera de coordenação e que houve obtenção de um outro produto, né, a partir da reação com os precursores. Nós também obtivemos aqui um RMN de hidrogênio, onde nós conseguimos identificar todos os hidrogênios dessa molécula, né, nos dando indícios, novamente, que houve a formação do nosso composto planejado. Conseguimos também obter aqui um singleto bem definido de fósforo, nos mostrando que há uma trifenilfosfina nessa esfera de coordenação. E na voltametria cíclica, nós conseguimos observar um processo referente ao par redox rutênio 2, rutênio 3, indicando reversibilidade, né, uma vez que toda a espécie oxidada ela foi reduzida. E aqui no mal de Toff, seria uma medida de massas, nós conseguimos observar a relação massa-carga desse complexo planejado presente nessa medida, indicando que houve sim a formação desse complexo planejado. Então, nós aplicamos ele nas reações de Rompe de norboneno, utilizando 1 mg de complexo, a razão de norboneno por EDA de 5.000, o volume de EDA de 10 microlitros, 2 ml de cloroformo e 50 graus Celsius. Nós observamos que houve um aumento no rendimento da reação conforme nós aumentamos um tempo, atingindo ali cerca de 40% de rendimento. Já aqui, caracterizando esse polímero obtido por GPC, nós obtemos aqui uma massa molecular aumentando com o tempo, ou seja, isso nos mostra que houve crescimento da cadeia polimérica dessa reação com o tempo, atingindo ali valores de aproximadamente 140 mil de massa molecular. Também nós conseguimos identificar aqui o IPD, ou seja, o índice de polidispersidade, para mostrar quão uniforme estão essas cadeias poliméricas, atingindo o valor ali aproximadamente de 1,50. Já nas polimerizações de etileno, nós realizamos alguns ensaios, né, variando algumas condições, como a quantidade de alumínio para níquel. Esse alumínio seria proveniente do metilaluminoxano, nosso iniciador. E nós variamos aqui a temperatura, 40 e 20 graus Celsius, e nós obtivemos rendimentos de polímeros. Então, ele demonstrou-se ser ativo também nas polimerizações de etileno.
Então, como conclusão, nós temos que o complexo bimetálico de níquel 2 e rutênio 2 foi sintetizado e caracterizado com sucesso, e o complexo bimetálico apresentou-se ativo frente às reações de Romp e polimerização de etileno, alcançando, respectivamente, um rendimento por volta de 40% nas reações de Romp e 0,880 gramas das melhores condições encontradas até o momento nas polimerizações de etileno. Então, como perspectivas aqui, nós temos que agora aplicar esse complexo nas catálises tandem e acoplar esses dois mecanismos de polimerização, que é o que nós estamos trabalhando agora. Então, eu agradeço ao meu grupo de pesquisa, né, o LACOM, a FAPESP pelo apoio financeiro do laboratório, e é isso, pessoal. Muito obrigado, Gustavo, e parabéns pelo seu trabalho. Bom, pessoal, hoje, então, a gente encerra as nossas atividades agora no período da manhã. Mais uma vez, em nome da comissão, nós agradecemos a todos os participantes que apresentaram seus trabalhos científicos e desejamos aí sucesso nas suas trajetórias. Lembrando que a partir da tarde, a partir das 14 horas, teremos a nossa oficina com o professor Dr. Sérgio Antônio Marques de Lima, no qual ele vai ministrar essa oficina com o tema de álcool antisséptico. Então, boa tarde a todos e bom almoço a todos. Esperamos vocês à tarde.